Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e trago informações sobre o tricolor paulista todo dia. Tem vídeo novo aqui no meu canal. Te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de olho de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. E também clica aqui no botão Seja Membro para você conhecer a comunidade que mais cresce entre os São Paulinos. No segundo plano, Mundial 2005, tem ali no Clube de Membros o grupo do WhatsApp, onde a gente está batendo um papo diário ali. Também vocês mandam perguntas sempre ali, 24 horas a gente bate um papo. E também tem as lives exclusivas toda segunda-feira. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, o Zubeldia cancelou a folga que os jogadores teriam nesta quinta-feira. E aí o grupo acabou se reapresentando nesta quinta-feira já para começar a preparação para o confronto contra o São Bernardo. A comunicação do São Paulo tinha previamente informado, a imprensa, de que na quinta-feira haveria uma folga geral. Os jogadores, após o confronto contra a Ponte Preta, teriam essa folga, isso antes da partida começar. Só que, com a derrota, a comissão técnica do Zubeldia decidiu cancelar essa folga, e aí os jogadores já fizeram a sua reapresentação na quinta-feira, e iniciou ali os trabalhos para o confronto contra o São Bernardo. O confronto acontece lá no ABC, no estádio 1º de maio, fora de casa, que o São Paulo vai terminar aí a sua trajetória nessa primeira fase do Paulista. São Paulo já está classificado para a próxima fase, resta ver o seu posicionamento, o que é muito importante. O São Paulo tem 16 pontos, o Novo Horizontino tem 15. Caso o São Paulo conquiste a vitória, só depende de si para conquistar esse primeiro lugar do Grupo C e garantir que o confronto contra o mesmo Novo Horizontino na próxima, a tendência, a data base dessas quartas de final do Paulistão está para o próximo final de semana. E aí no próximo fim de semana, nas quartas de final do Paulistão, faria esse confronto de jogo único em casa. E aí não teria que viajar, por exemplo, para Novo Horizonte para jogar fora de casa uma partida tão decisiva. Além disso, depois ali nas quartas de finais, a pontuação continua. Então, o São Paulo tem que conquistar até os 3 pontos, porque o Santos também tem 15 e pode sair vitorioso no confronto também no final de semana, acabar passando o São Paulo. E aí o São Paulo pode até numa eventual semifinal, caso passe do Novo Horizontino, acabar disputando também fora do estádio do Morumbi. Então, o confronto contra o São Bernardo se tornou muito importante. Então, por conta disso, o Zubeldia decidiu cancelar a folga dos atletas. Os jogadores se reapresentaram, aqueles que tiveram uma maior minutagem contra a Ponte Preta ficaram na parte interna, fazendo todo o trabalho de recuperação. Os demais ficaram no campo já fazendo algumas atividades junto à comissão técnica. Para trazer novidades desse treino, Juan, Ferreirinho e Rodriguinho correram ali no gramado. Já os 3 que estão fora por conta de contusão, o Rodriguinho na verdade são dores no joelho, mas isso já é um bom passo para que daqui a pouco eles já comecem a estar disponíveis. A expectativa é de que o trio esteja disponível nas quartas de final contra o Novo Horizontino, ou seja, pelo menos por enquanto, eles devem ficar de fora do confronto contra o São Bernardo. Bora falar um pouquinho sobre esses atrasados do São Paulo, porque já tem uma data meio que prevista para fazer alguma quitação de algumas dessas pendências que o São Paulo tem com o elenco. A gente conseguiu apurar algumas situações, alguns valores, e aí a gente vai trazer um pouquinho cada detalhe. O São Paulo está devendo para o seu elenco, são 3 pagamentos. O primeiro deles são direitos de imagem para alguns atletas, aquele complemento do salário, esse que está atrasado inclusive em 1 mês. Tem algumas luvas com alguns jogadores, com parte do elenco, não são todos que acabam recebendo luvas. Essas luvas ficam um pouco de escanteio. O São Paulo nesse momento, pelo menos na apuração que a gente tem, é que o São Paulo ainda não tem uma data prevista para fazer a quitação dessas luvas, com essas pendências em relação a contratações de atletas, a atletas que renovaram o contrato, aos seus staffs também, que tem meio que uma comissão, um dinheiro também
a receber dessas luvas. Então, essas luvas ficam um pouco de escanteio nessa matemática, porque pelo menos na apuração que a gente tem, não tem uma previsão ainda para fazer essa quitação. Mas tem os direitos de imagem, como a gente já conversou, e também tem a premiação pela 6ª colocação na Copa Libertadores da América. Essa premiação, como eu sempre falo, poxa, premiação por 6º lugar, todos os clubes fazem isso, tá? Qualquer premiação que o clube recebe não é 100% destinado a ele, porque sempre há um acordo de pagar uma parcela dessa quantia, um valor que nem é, por exemplo, 50%, 40%. Não é uma fatia tão grande, mas é um valor ali que fala, ó, se vocês conquistarem esse objetivo, como no caso do Brasileirão era o 6º lugar, que rendeu ao São Paulo 36 milhões de reais, a gente pega uma parcela disso e vocês aí dividem com todo mundo do elenco. Esse valor de direitos de imagem, o São Paulo promete fazer a quitação até o dia 28 de fevereiro, ou seja, o final deste mês. Então a expectativa da diretoria é de no dia 28 fazer esse pagamento e começar esse pagamento do atrasado, tá? Além do pagamento vigente, para ficar sanado ali com seus jogadores em relação aos direitos de imagem, ficar em dia também direitos de imagem. Importante também trazer que o que está em dia são salários também. O que estão em CLT, o que está registrado em CLT já está completamente quitado e 100% em dia. E aí, com esse pagamento no dia 28, o São Paulo também ficaria em dia com os direitos de imagem. Já o pagamento da premiação, o São Paulo evitou estipular um prazo, mas coloca em até 30 dias, porque está esperando a primeira parcela do pagamento do Porto referente ao William Gomes. Essa fatia ainda não caiu. Por mais que ele já tenha estreado lá, isso é uma prática comum. Não é paga à vista ali no Pix, ali na hora, não tem nada disso. São tributações, é um processo natural ali quando você faz esse tipo de transação. Então o São Paulo está esperando receber essa primeira parcela do Porto. Assim que receber essa parcela do Porto referente à venda do William Gomes, vai fazer a quitação da premiação dos atletas que estão no grupo. Porque os atletas que estavam no São Paulo até o fim do ano passado também têm direito a receber esse valor, mas o São Paulo está priorizando quem ainda está no elenco. Os jogadores que já deixaram o clube vão ficar em segundo plano neste primeiro momento e não devem receber ainda essa quantia. O São Paulo vai dar prioridade total para a questão de fluxo de caixa, de tudo, para as dívidas pendentes que tem que pagar neste mês de fevereiro e também março, e vai priorizar também os jogadores que estão no elenco e que merecem, ou que têm direito, na verdade, não é nem merecimento, talvez, que foi acordado que vai fazer esse pagamento desses atrasados em relação à premiação, tá? Então, o São Paulo, a tendência é, num bem bolado, em março, já ter todos esses débitos sanados e quem sabe aí a partir de então começar a ficar 100% com o seu elenco. Fechou? Já em relação à dívida do Ferreirinha, tem prazo para ser paga? Como é que está essa situação? Informação que a gente trouxe com exclusividade, que o São Paulo deve ainda 9 milhões aproximadamente em relação à venda do Ferreirinha, ou a compra por parte do São Paulo do Ferreirinha junto ao Grêmio. Lembrando, o Ferreirinha foi comprado por 22 milhões, o Grêmio só detinha 35, esses 12 milhões o São Paulo teve que pagar em relação ao percentual que pertencia ao Grêmio. E aí o São Paulo ficou devendo esses 9 milhões em parcelas que são desde junho do ano passado. O São Paulo ainda evita dar um prazo, não consegue estipular um prazo para fazer esse pagamento ao Grêmio. Até o caso deve ser levado à CBF, o tema já está com a CBF, e aí vai entrar ali vai abrir, digamos, a grosso modo, vai abrir uma ocorrência. O Grêmio vai abrir uma ocorrência. O Grêmio já levou o tema, falou, ó, aconteceu isso, mas ainda não foi aberto ali uma situação de fato, uma abertura de caso. Foi só uma conversa e aí agora sim o Grêmio vai protocolar essa reclamação junto a esse órgão, e o São Paulo ainda não tem de fato um prazo estipulado para pagar essa quantia do Ferreirinha. O São Paulo ainda assume a dívida, tem débitos também a serem pagos e neste momento não consegue dar um prazo, não consegue dar um retorno de quando vai conseguir fazer essa quitação. Até numa pessoa que eu conversei sobre isso, até falou, olha,
essa questão de levar para a CBF não é um caso que vai haver punição, em um primeiro momento algo nesse sentido, até porque o próprio São Paulo também já levou vários casos que ele tinha que receber algumas parcelas de alguns clubes que não quitaram, levaram para esse órgão e até o momento não houve resolução, não houve pagamentos, então é uma praxe meio que, infelizmente, até comum dos clubes brasileiros de acabarem não recebendo, levar esse caso lá para esse órgão na CBF que cuida desses conflitos aí entre os clubes brasileiros. Vamos ver aí nos próximos dias se o São Paulo consegue algumas novidades para, pagar em dia. Acho que é importante, traz também uma credibilidade no mercado quando você vai fazer alguma contratação importante, tá? E aí, por que o São Paulo também atrasou as parcelas com os jogadores? A alegação é de que o São Paulo tinha que receber alguns valores também relacionados às vendas de alguns atletas e acabaram não recebendo esse valor no prazo que esperava acontecer. E aí aquela questão, você espera receber num dia, não recebe, as contas vão chegando, os boletos vão se empilhando e aí você acaba sempre priorizando. Vou pagar essa aqui eu seguro um pouco, essa aqui eu preciso pagar agora. Então é mais ou menos nesse sentido que tem sido aí o lado financeiro do São Paulo, tá bom? Acho que de Zubeldia não tem muito o que a gente falar, eu só vou trazer um ponto importante. Existe uma dificuldade internamente de trazer um nome que seria um substituto possível no São Paulo. O São Paulo, há a impressão, e aí a gente vai misturar um pouco de opinião com informação, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes a gente é 100% opinativo, às vezes 100% informativo, então eu vou dar uma mistureba aqui. O Zubeldia a gente já sabe, a informação que eu trouxe e que eu ouvi de várias pessoas, é de que ele continua até o fim do Paulistão. A partir do fim do Paulistão, o São Paulo vai fazer, foi campeão? Continua. Ele perdeu na final num detalhe? Provavelmente continua. Ele perdeu numa semifinal num clássico também no detalhe? Continua. Perdeu na semifinal num clássico com vexame? Fora. Perdeu nas quartas de final? Fora. E detalhe, o São Paulo não vai fazer um processo que aconteceu com o Carpini no ano passado, que foi o quê? O São Paulo foi eliminado para o Novo Horizontino no Paulistão. O São Paulo bancou a permanência do Carpini, porque ainda acreditava que ele poderia dar a volta por cima, deu o jogo com o Tajeres, deu alguns jogos do Brasileirão, a coisa não andou, e aí, se eu não me engano, foi depois contra o Flamengo, né? Ou foi contra o Fortaleza? Acho que foi contra o Flamengo, né? Depois do jogo contra o Flamengo, o São Paulo acabou perdendo lá no Maracanã, se não me falha a memória. Foi nesse jogo, o último jogo do Carpini, 2 semanas depois da eliminação do Paulista. O São Paulo crava que a decisão de permanência ou não acontecerá único e exclusivamente após o Paulistão. Se o São Paulo decidir que ele fica, ele é o técnico do São Paulo até o final da temporada ou, até numa nova crise. Mas caso for para demitir, o São Paulo não vai esperar 1, 2 semanas, vai demitir assim que acontecer essa eliminação, seja de uma maneira vexatória e tudo mais. E aí o São Paulo tem uma dificuldade de entender no mercado quem poderia ser esse substituto, né? Porque o Tite é caro, o Renato Gaúcho é caro, o Luiz Castro é caro, Crespo também tá caro. Enfim, as opções que muitos trazem como obviedades, o São Paulo não tem condições de fazer esses pagamentos. A maioria deles ganham o dobro ou até o triplo da comissão técnica inteira do Zubeldia. Então esse fator financeiro vai pesar um pouco e o São Paulo também não quer, um novo Carpini. Com todo respeito ao Carpini, não é o nome em si, mas é que um nome que foi aposta, que foi bem em alguns clubes menores e o São Paulo iria apostar nele para ele dar certo no São Paulo. Porque o Carpini é um bom técnico, tá dando super certo agora no Vitória, mas o São Paulo entende que esse perfil também não deve chegar nesse momento. Então, não tem dinheiro para contratar o técnico de grife, não tem culhão, talvez é a palavra, ou confiança plena para apostar em um técnico que está em ascensão, que chegaria com características de aposta. Vai sobrar quem? Essa é a questão e essa também é uma das dúvidas de uma ala que quer também a saída do Zubeldia do São Paulo. Então o São Paulo está numa dificuldade também em pensar quem poderia ser esse substituto do Zubeldia. Esse é um dos motivos de continuar bancando cada vez mais o Zubeldia no comando do São Paulo. Beleza?
Acho que a gente passou por tudo que eu queria trazer. Já passamos por tudo, então quero agradecer você que esteve no vídeo até o fim. A partir das 6h30, eu estarei lá com o pessoal do Três Zagueiros, tá? Pra gente bater um papo sobre como foi a semana do São Paulo. Amanhã, 7 horas, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E no domingo, eu acredito que eu não vá pra São Bernardo, tá? Eu não vou pra São Bernardo, mas eu vou fazer um pré-jogo aqui de casa, bonitinho. São Bernardo é longe. Final de semana também esse último final de semana já foi um pouco mais corrido. Também tenho que passar alguns momentos no final de semana com a esposa, senão você já viu, né? A casa que vai abaixo. Então, final de semana eu não vou para São Bernardo, vou ficar aqui em casa, que aqui eu ligo a câmera, bonitinho, 1 horinha, acabou, e aí eu vou poder aproveitar aqui a minha família com a minha esposa. Tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana para todos vocês, deixe seu like, compartilha o vídeo pra galera, a gente tá crescendo cada vez mais. Tô muito feliz com essa fase que a gente tá vivendo e tudo também graças a vocês. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!